Bom dia! O Hora da Notícia começa agora. TV, rádio, internet, jornais impressos, revistas. Atualmente a informação trafega pelas mais diversas mídias, em uma velocidade muito alta. E nós, como espectadores, muitas vezes não percebemos o que está por trás da notícia. Veja agora nessa edição. Corta. Cidadania e ética nos meios de comunicação. Essa é a manchete principal do programa de hoje. Como você fica por dentro do que acontece no Brasil e no mundo? Na maioria das vezes eu tenho acesso ao Twitter e ao YouTube, então tem flashes de notícia pela internet. Eu entro em portais de notícia também. Eu leio jornal, revista e assisto televisão. Jornais e internet. Um político esconde dinheiro na cueca. Um governador é preso. Um surto de gripe assusta o mundo inteiro. Em algum veículo de comunicação, você já leu notícias como essas. Com os avanços da tecnologia, o mundo ficou cada vez menor, pois as informações viajam em questão de segundos. A foto da queda de um avião na Índia pode ser vista no Brasil alguns minutos depois do acidente acontecer. E um atentado pode ser visto ao vivo no mundo todo. Diante da enxurrada de informações, muitas vezes o cidadão perde a capacidade de uma leitura crítica do que está sendo veiculado. Com o tempo, o público passa a agir como um consumidor de notícias, que aceita como verdade absoluta tudo o que é apresentado. E nem sempre isso acontece. Em 1994, vários órgãos da imprensa publicaram reportagens sobre 6 pessoas que estariam envolvidas no abuso sexual de alunos da escola base em São Paulo. Sem verificar a veracidade das denúncias e apenas com base em laudos preliminares, o delegado de polícia divulgou as informações para a imprensa. Depois da exploração do caso pela mídia, o local foi depredado e os donos da escola chegaram a ser presos. No entanto, o inquérito policial foi arquivado por falta de provas. Não havia qualquer indício de que a denúncia tivesse fundamento. A escola base se tornou um exemplo de como uma notícia pode ser tratada de forma equivocada pela mídia. Naquele caso, os meios de comunicação agiram de forma pouco ética. Mas será que nos dias de hoje a ética está presente na programação de TV, de rádio e no noticiário em geral? Quando eu comecei a trabalhar na imprensa há 50 anos atrás, a ética era partidária. Cada jornal defendia a linha de um partido político. Mas isso nos editoriais, não no noticiário, que era noticiado tudo de interesse público. Hoje, o que move não são mais interesses partidários, mas interesses empresariais. A imprensa é dominada por grandes grupos econômicos, financeiros, agrícolas, industriais, e ela seleciona a notícia de acordo com os seus interesses empresariais, né? Então, muita coisa a população não fica sabendo. É muito raro eles mentirem, mas é a regra diária eles omitirem. Só o público pode cobrar uma postura ética dos veículos de comunicação. E para isso, é preciso desenvolver uma leitura crítica de tudo que é divulgado pela mídia. Diante da programação de TV, do rádio, de notícias veiculadas nos jornais e na internet, cabe ao público refletir, analisar, pensar sobre a informação adquirida. Há alguns anos, a dona de uma luxuosa loja de São Paulo foi presa, acusada de sonegação fiscal e contrabando. Diante do fato, foi possível perceber a diferença com que cada publicação abordou o acontecimento. Para alguns órgãos de comunicação, houve exagero na quantidade de policiais envolvidos na operação. Para outros, a ação foi correta. Outros veículos ainda deram destaque apenas para a queda do templo de consumo frequentado pela elite brasileira. O que ficou claro é que a abordagem variou muito de uma publicação para outra. O desafio do público é entender por que isso acontece.
O que está em jogo na abordagem dos acontecimentos? Uma notícia de grande repercussão interessa à comunidade ou serve apenas aos interesses de grandes grupos? Qual o grau de relevância de certos programas veiculados no chamado horário nobre? Uma emissora de TV que respeita os direitos da criança está contribuindo para a formação dos pequenos telespectadores? Questões como essas ajudam o cidadão a desenvolver o olhar crítico necessário para a formação de uma sociedade independente. A mídia tem cumprido um papel importantíssimo na constituição da sociedade brasileira há 200 anos. A partir de 1808, quando surgiu uma imprensa que começou a enxergar o Brasil para dentro. Nesse período, a imprensa tem ajudado a preservar valores que são fundamentais para o processo civilizatório. Existem alguns bons momentos da mídia nesse período e alguns maus momentos também. Entre os maus momentos, eu diria que a mídia ajudou a construir o ambiente para o golpe militar de 1964, contribuindo para derrubar um governo democraticamente eleito. Entre os bons momentos, eu diria que a mídia ajudou a reconstituir a democracia no Brasil nos anos 80. Percebeu o momento adequado, percebeu o momento que a população estava ansiando pela redemocratização. Outro bom momento, me parece, foi no caso do massacre do Carandiru, quando, contra a opinião de uma grande parte da sociedade, a mídia em geral preservou os valores civilizatórios, repetindo que, não havendo pena de morte no Brasil, não era a polícia militar o órgão encarregado de fazer execuções, que aquele era um crime, era um massacre que deveria ser condenado. São alguns momentos importantes em que a mídia, através do jornalismo, ou mesmo através de novelas, de programas de humor, ela combate a corrupção, ela faz a sociedade perceber que existem valores positivos e valores negativos no processo de constituição de uma sociedade moderna e democrática. Uma leitura crítica e atenta dos fatos divulgados nos meios de comunicação é capaz de contribuir para a formação de veículos comprometidos com questionamento de assuntos importantes para a sociedade. O Hora da Notícia fica por aqui. Um bom dia.